Fala, torcida vascaína. A busca pelo novo técnico do Vasco ganhou um novo e importante capítulo. O nome da vez é Renato Gaúcho, treinador com uma vasta experiência e uma história marcante no futebol brasileiro. Ele, que encerrou recentemente uma passagem de 2 anos no Grêmio, está sendo sondado pelo Vasco para assumir o comando técnico da equipe. Mas será que Renato é a melhor escolha para esse momento? Vamos analisar em detalhes o histórico do treinador no Vasco, sua trajetória recente, os desafios que ele enfrentaria e o que a sua possível chegada pode significar para o futuro do clube. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as novidades do Gigante da Colina. Renato Gaúcho não é um nome desconhecido da torcida vascaína. Ele já comandou o Vasco em 2 ocasiões, somando 115 partidas à frente do time. Em 2006, Renato teve uma passagem positiva, levando o clube ao vice-campeonato da Copa do Brasil e a um honroso 6º lugar no Campeonato Brasileiro. Esse desempenho ganhou destaque, principalmente considerando as limitações do elenco daquela época. Era um time que jogava com muita raça e entrega, características que sempre foram a cara do Vasco. Por outro lado, a segunda passagem de Renato em 2008 foi marcada por um dos momentos mais difíceis da história do clube. Ele chegou na reta final daquele Brasileirão, mas não conseguiu evitar o primeiro rebaixamento do Vasco para a Série B. Apesar dos esforços, o time enfrentava sérios problemas dentro e fora de campo, o que dificultou o trabalho do treinador. Essas lembranças dividem a torcida até hoje. Enquanto alguns reconhecem os méritos de Renato no clube, outros não esquecem do episódio de 2008. E você, torcedor, o que pensa sobre isso? Renato merece uma nova chance? Agora, vamos olhar para a trajetória recente de Renato Gaúcho. Ele teve uma das passagens mais longas e vitoriosas no comando do Grêmio, conquistando títulos importantes como a Libertadores de 2017, a Copa do Brasil de 2016 e 3 campeonatos gaúchos. Renato não apenas trouxe troféus, mas também resgatou a identidade do Grêmio como um time competitivo e ofensivo. No entanto, os últimos 2 anos de sua passagem pelo clube não foram tão brilhantes. A equipe enfrentou críticas pelo desempenho em jogos decisivos e pela falta de evolução tática, algo que dividiu a opinião dos torcedores gremistas. Apesar disso, Renato continua sendo um treinador experiente e acostumado a lidar com a pressão de comandar grandes clubes. E é justamente essa bagagem que pode ser valiosa para o Vasco. A escolha por Renato Gaúcho também está alinhada com a estratégia da diretoria do Vasco. Após tentativas frustradas com outros nomes, como Luiz Castro e Pedro Caixinha, a diretoria decidiu focar em um treinador experiente no futebol brasileiro, descartando apostas em técnicos estrangeiros sem vivência no país, como foi o caso de Álvaro Pacheco. Renato se encaixa nesse perfil, sendo um nome que já conhece o peso de comandar um clube como o Vasco e que pode trazer a estabilidade necessária para destravar o planejamento do time em 2025. Mas os desafios não serão pequenos. O Vasco enfrenta uma série de obstáculos, desde a necessidade de reforços até questões financeiras e a pressão da torcida, que espera resultados imediatos. Renato terá que ser muito mais do que apenas um treinador, ele precisará ser um líder capaz de inspirar o elenco e reconquistar a confiança dos torcedores. Além disso, sua chegada pode ser um fator determinante para atrair reforços e definir o estilo de jogo do time para a próxima temporada. A pergunta que fica é: Renato está preparado para lidar com tudo isso? Outra questão importante é o estilo de jogo de Renato Gaúcho. Ele é conhecido por preferir times ofensivos, que buscam o ataque e valorizam a posse de bola. Esse perfil pode ser muito interessante para o Vasco, um clube com DNA ofensivo e histórico de equipes que jogam para frente. No entanto, será que ele conseguirá implementar essa filosofia em um elenco que ainda precisa ser reforçado? E mais, como Renato lidará com a pressão de comandar o Vasco em um momento tão decisivo? Renato Gaúcho é, sem dúvida, um nome que gera opiniões divididas na torcida vascaína. Alguns enxergam nele a experiência, o carisma e o conhecimento necessários para reerguer o Vasco. Outros, no entanto, questionam se ele é realmente a melhor escolha, principalmente considerando os altos e baixos de sua carreira. Agora, queremos ouvir você, torcedor. O que acha dessa possível contratação? Renato é o técnico certo para o Vasco nesse momento? Deixe sua opinião nos comentários. Antes de encerrar, lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o Vasco. Aqui no Vasco Direto, você fica por dentro de tudo sobre o Gigante da Colina. Até a próxima, e saudações vascaínas!